Boa noite, meu boa noite maravilhoso nessa segunda-feira inspiradora para mim. A segunda hoje amanheceu radiante e para finalizar a segunda estamos aqui ao vivo para falar sobre essas relações, pai, mãe, traumas infantis, enfim, tudo o que pode te impedir de realizar mais na sua vida, ser uma pessoa com mais força de realização. Por que eu vou falar isso? Você vai entender agora nessa live. Vamos esperar só um minutinho. Boa noite, Melissa, Marlise. Opa, tá bom aqui? Tá. Bianca, seja bem-vinda. Daiane, Dai tá sempre aqui comigo. Sejam todas muito bem-vindas. Ana, seja bem-vinda. Vamos falar da nossa relação com o pai, com a mãe. Oi, está aqui um ótimo presente de aniversário. Parabéns, querida. Tem duas pessoas de aniversário hoje. A Lizzie também está de aniversário. Parabéns a vocês. Estou muito feliz que escolheram, né, passar o aniversário aqui comigo. Que coisa boa. Vera, boa noite. Carla, boa noite. Nossa, tanta gente legal chegando. Meu nível de 78 anos. Que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha muitos anos felizes de vida. Vamos lá, então vamos começar a entregar conteúdo aqui. Nosso pai, nossa mãe, nossos pais formam a nossa referência, a nossa primeira referência de mundo. E nós somos uma mistura indissolúvel do nosso pai com a nossa mãe. Logo, quando rechaçamos um deles, ou os dois, ficamos sem força. Força para quê? Bom, aqui hoje, se você está aqui comigo, eu quero propor um processo de reconciliação com essas pessoas que possibilitaram você chegar ao mundo. Logo, se você tem uma amiga que vive brigando com o pai, com a mãe, manda um aviãozinho, convida, porque ela vai entender a importância de estar conciliada com o pai e com a mãe. Estar conciliada com os nossos pais, nos reconciliarmos, não quer dizer que a gente vai ficar ali o tempo todo junto, convivendo. Não significa isso. A reconciliação aqui, a minha proposta, é no seu coração. De forma que dentro do seu coração, na vida que você leva, você consiga levar esse pai e essa mãe. Então, eu quero que você convide, manda um aviãozinho, vamos aumentar o número de pessoas nessa live. A live não vai ser muito comprida hoje, porque eu tenho um compromisso logo em seguida. Solicitação para participar. Nora, seja bem-vinda. Nora, seja bem-vinda. Reconciliar com o nosso pai, com a nossa mãe, significa nos reconciliarmos com a nossa história. Nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Logo, quando estamos negando a existência de um deles, estamos negando uma parte importante e valiosa, que somos nós. Nós somos o nosso pai, nossa mãe. Eu tenho aqui características que são do meu pai, características que são da minha mãe. E quando eu não estou em paz com isso, quando eu não digo sim para isso, eu bloqueio a força que eu posso tomar ou desse pai ou dessa mãe. Você vai entender isso hoje aqui nessa live. O que vai acontecer se você tomar? O que é tomar, gente? Vamos trazer o significado dessa palavra para esse conteúdo. Tomar, você pode tomar um copo d'água, você pode tomar alguma coisa de alguém, mas aqui quando eu falo tomar, segundo Bert Hellinger, que é o criador da teoria das constelações familiares, ele traz essa palavra que eu aprendi com esse significado dentro desse contexto. Tomar significa algo que você pega e fica com você. Tomar significa dar um lugar dentro de você, um lugar apropriado, um lugar dentro do seu coração. Isso é tomar, para esse significado. Tá comigo? Entendeu? Então, assim, quando eu digo tomar, é pegar essa força
e colocá-la dentro de você como um recurso que você vai utilizar. Então, quando eu digo tomar pai e mãe, é pegar o amor, pegar essa força amorosa que te traz aqui como um recurso de vida para você. O que vai acontecer se você tomar o amor do pai e da mãe? Vai potencializar a sua vida. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Quando a gente chega ao mundo, a nossa primeira referência é a nossa mãe, né? Você já vem achando que você é a sua mãe, porque você está ali dentro da mãe e você nasce, o primeiro contato que você tem é com a mãe. E através dessa mãe, olha que louco, você enxerga o seu pai. É a sua mãe que te apresenta o seu pai, sabia? No convívio ali da família, é através da mãe. A primeira pessoa com quem você convive é o seu pai, é a sua mãe. Através da sua mãe você chega ao seu pai. E muitas vezes, o nosso olhar sobre o nosso pai está atravessado pelo olhar da nossa mãe. Logo, se você vem de um casamento em que os pais estão brigados, que a mãe não está bem com o pai, ela te apresenta esse homem de que maneira? Como ele é ou segundo a visão dela? Segundo a visão dela. E segundo a visão dela, pode, eu não estou dizendo que é, ter ali julgamentos, preconceitos, dores, mágoas, que vão atravessar, que vão servir de lente para você enxergar o seu pai. E muitas vezes não conseguimos acessar o nosso amor com relação a esse homem, porque tem o olhar da nossa mãe entre o nosso olhar e o nosso pai. Entendeu isso? Para mim aconteceu isso de verdade. Entre o meu olhar puro de criança para o meu pai, existia o julgamento da minha mãe. Então, o que eu enxergava era o homem que ela me falava que ele era. Eu cresci e tive que aprender a olhar esse homem com um olhar de adulta, com um olhar de uma pessoa que pode receber esse homem no meu coração. E muitos de vocês que estão aqui, talvez, tenham passado exatamente por isso. Filhos de pais que se separam quando a gente é muito pequenininha, acontece isso. E a gente fica... O que acontece quando o nosso olhar para o nosso pai é atravessado pelo julgamento da nossa mãe? Muitas vezes a gente fica impossibilitado de acessar a força que vem através do nosso pai. E essa força é o quê? Energia masculina. Essa energia masculina nos dá o quê? Nos capacita a realizar. Força masculina é a força da realização, da persistência, de empreender, de fazer. Mesmo que... Veja bem, olha só, presta atenção. Mesmo que a gente não tenha convivido com o nosso pai, a força masculina está em nós. Se nós acessamos ou não e o olhar que colocamos nessa força faz diferença na realização da nossa vida. Então, se você procrastina, enrola, não realiza, começa, para, não é determinada, tá faltando o quê? Força masculina. Talvez, eu digo talvez porque nós estamos aqui agora com muitas pessoas e cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Eu só quero que você entenda que há uma força que vem através do seu pai, que é a força de energia masculina, e que pode estar cortada, pode estar escassa em você, porque você não acessou, porque você não teve esse olhar amoroso, esse olhar que te conecta a essa força masculina. E o mesmo pode acontecer com relação à sua mãe. Você pode julgar essa mãe ou ter se apaixonado pelo seu pai, as meninas que se apaixonam pelos pais, né? Menina gosta de se apaixonar pelo pai, não é assim? É o famoso complexo de Édipo. De Édipo é do filho pela mãe, complexo de Eletra, da filha pelo pai. Então, o famoso complexo de Eletra, que você se apaixona pelo pai, e aí a mãe é sua rival, e você olha essa mãe com um olhar
de julgamento todo o tempo. Tudo que ela faz é feio, não é legal, tá errado, e você não acessa essa força feminina. O que acontece? O que é a força feminina? É a criatividade, é a sensibilidade, é você aprender a receber mais da vida, né? A energia feminina, ela é uma energia receptiva, então para receber mais da vida você tem que estar reconciliada com essa energia que é a energia feminina. Mas eu vou falar mais disso aqui através de exemplos. Muita gente chegando aqui e eu já comecei a live, tô rapidinho hoje porque eu tenho um jantar e a live não vai demorar muito, então eu tô entregando conteúdo bem rápido. Aprender a te dar o que te faltou, o que na verdade você deseja e acha que te faltou com relação. Como fazer essa energia feminina? Olha só, como fazer essa energia feminina. Bom, vocês vão mandando perguntas aqui, porque aí vai enriquecendo a live. Já vou te responder. Então, assim, acessar de um lugar de adulto esse amor faz você crescer como pessoa e se dar aquilo que você acha que faltou. Só de um lugar de adulto, quando você percebe que você teve pai e mãe, duas pessoas que possibilitaram você chegar aqui, não importa o que houve, você veio através desse pai e dessa mãe. Quando você acessa esse amor que trouxe você aqui na vida, que essas pessoas que te deram vida, quando você diz sim, você se reconcilia com a sua história e você ganha força. Se você ganha força, você consegue, num lugar de adulto, não do lugar de criança, não de um lugar infantil onde você fica esperando que alguém te dê aquilo que você acha que te faltou. Desse lugar, você não tem força, você é infantil, você fica como criança pedindo que alguém te dê aquilo que você acha que faltou. No lugar de adulto, você é capaz de uma forma íntegra e amorosa, se dar aquilo que você acha que faltou, mas como adulto você pode te alcançar. Para isso, você tem que entender que desse lugar de adulto não te falta nada e que aí você cresce como pessoa com essa perspectiva de que não te faltou nada, você recebeu vida. Mas Ângela, eu tive um pai que foi ausente, eu tive um pai que foi... Todo mundo que está aqui tem uma história. Todos temos as nossas dores. Todos tivemos uma história com o pai, uma história com a mãe, ou com os dois, ou pela falta, ou pelo excesso. A verdade é que, como adulto, você pode olhar essa história de uma outra perspectiva. Olhar de uma outra perspectiva é dar um outro significado a tudo isso e, desse lugar, você ter força para construir e realizar aquilo que você quer na vida. Aliás, tem duas lives muito valiosas e tem um conteúdo incrível no Fênix sobre a jornada em paz com a família, que vai trazer exatamente essa ordem, esse alinhamento para que você ganhe força para manifestar na sua vida o que você deseja. As pessoas mais querem se realizar, manifestar coisas na vida. As pessoas me dizendo isso. Ai, Ângela, eu queria tanto realizar mais, fazer acontecer. Tá? Você está tomando a força do amor do pai e da mãe, os que vieram, os que possibilitaram você chegar a esse mundo. Imagine, presta atenção. Aliás, você poderia até fazer esse exercício agora. Imaginar seu pai e a sua mãe. Imagina que do sistema do seu pai, todas as pessoas que vieram antes dele, tem ali um manancial de dons, talentos. São dons, talentos que vêm através do seu pai, que chega até você, que estão aí geneticamente acoplados em você, estão no seu DNA. Aquela sua habilidade para fazer contas, ou para organizar coisas, ou para falar em público, ou para coisas que você faz bem, cozinhar. E que talvez uma bisavó, uma tataravó, por parte do seu pai, da família do seu pai, tinha a mesma habilidade. E esse dom, esse talento chegou até você através desse homem, através desse pai. Da mesma forma, essa mãe tem no sistema dela dons, talentos, habilidades
que chegam para você, que quando você toma esse amor, você recebe esses dons, esses talentos para fazer algo de bom da sua vida, com criatividade. Aí você vai fazer do seu jeito, mas os recursos estão ali disponíveis para você. E quando você não toma esse amor, porque não foi da maneira que você esperava, que não foi do jeito que você gostaria que fosse, aí você fica o quê? Você se tranca, né? Igual criança birrenta. Se não é do meu jeito, também não quero, não me serve. Aí você não pega de jeito nenhum. Você não pega o que tem. E o que tem, pode ter certeza, se você pegar, se você tomar o que tem, que foi possível, o que eles puderam, e transformar o que eles puderam no seu melhor, você vai ter recursos para seguir adiante, fazer da sua vida aquilo que você quer fazer, aquilo que você deseja para manifestar a vida dos seus sonhos. A manifestação vem, primeiro passo da aceitação de um belo sim. Só que muitas vezes não conseguimos dar esse sim para a vida, essa aceitação para os nossos pais, para tudo que foi do jeito que foi, porque estamos presos aonde? Nas dores, nos traumas. A dor que causou você perceber que o seu pai não te deu aquilo que você gostaria naquele momento. Fosse um olhar, não estou falando só de coisas materiais, aliás, nem estou falando de coisas materiais. Eu estou falando de um olhar, de uma atenção, de um carinho. E muitas vezes esse homem não deu porque ele estava impossibilidade. Dentro do que ele podia, certo que ele te entregou o melhor dele. E tem outras dinâmicas, várias outras, mas tem uma outra dinâmica que eu queria trazer para você, que muitas vezes a gente fica presa a esses traumas, a nossa relação com nosso pai, com nossa mãe, não no que faltou, não naquilo que a gente acha que eles deveriam ter nos entregado, nos dado e que não puderam dar, e não tinham para dar. Ou que seu pai não estava presente na sua vida, né? Aliás, o fato dele não estar presente, ou fisicamente, ou não estar presente, não só fisicamente, tem pais que são presentes fisicamente, mas não tem presença, não tem qualidade de atenção, não tem tempo, não tem disponibilidade do amor, do afeto da maneira como você gostaria. Então, por você não ter esse afeto, esse amor como você gostaria, você não toma nenhum. Então, o fato dele não estar, de que ele não esteve presente na sua vida, não pode determinar que você não pode tomar o que ele podia te dar. Porque através do que ele podia te dar, vem todos os recursos, tudo que está ali no sistema dele, que chega até você e que é um manancial de possibilidades. Mas eu estava falando da outra dinâmica, que é do excesso, a lealdade. Vou contar uma história para vocês e talvez você se identifique com essa lealdade, né? Eu, quando era criança, a minha mãe me contou uma história da vida dela, que ela tinha uma cicatriz aqui, enorme, uma cicatriz que ela nunca colocava decotes, porque ela queria esconder aquela cicatriz. E minha mãe sempre vestia vestidos com fechado aqui, porque não podia aparecer isso aqui. Aí um dia eu falei para ela assim: mãe, por que a gente não pode ver aqui perto do seu pescoço? Aí ela me disse: porque eu tenho uma cicatriz muito feia e eu não gosto. E de onde é essa cicatriz, mãe? Por que você tem essa cicatriz? E ela me contou a história da cicatriz dela. Ela tinha 9 anos, e tinha uma panela fritando torresmo. Sabe o que é torresmo? É banha de porco, né, que frita e faz torresmo. E ela puxou a panela e aquilo colou nela, a banha grudou nela. E ela tinha 9 aninhos só. Isso aqui, o queixo ficou colado aqui, ficou colado muito tempo, porque a pele ficou em carne viva, enfim. E aí ela contou que foi uma dor enorme, e eu fiquei com uma pena dela me contar aquilo, uma sensação de coitadinha. Ela me contou e eu fiquei com muita pena da minha mãe quando eu era criança. Não vi, mas ela me contou e eu fiquei sentindo numa sensação de muita pena, muita pena. Ela me contou aquilo e aquilo, a partir dali eu passei a sentir muita pena da minha mãe. E com essa sensação de pena,
eu passei muito novinha a ter a sensação que eu tinha que cuidar dela. Cuidar porque ela era coitada, ela era toda queimada, porque ela passou por aquela dor e a infância dela foi muito difícil. Então, eu criei ali uma lealdade com essa mãe que era um amor cego. Eu tinha, pela minha mãe, um amor cego. O que faz um amor cego? Faz você olhar para essa mulher como alguém que você tem que cuidar, que você tem que dar tudo que é seu. E foi assim. Eu, muito jovem, comecei a trabalhar e tudo que eu ganhava dava para minha mãe. E a primeira casa que eu comprei para minha mãe. Tudo meu era da minha mãe. Era um amor cego. Inconscientemente, obviamente, não era consciente, ela gostou da situação. E aí um dia eu me dei conta que muito jovem ainda, a minha mãe vivia completamente dependente de mim, economicamente. E eu ficava pensando, mas como? A minha mãe, com 50 anos, era uma mulher que podia trabalhar. E por que eu sustentava a minha mãe? Eu, com 50 anos, trabalho. Eu pensei, com 50 anos eu trabalhava, eu trabalho até hoje com 60, vou fazer 60. Por que a minha mãe não podia trabalhar e se sustentar? Porque ela se acomodou numa situação onde ela tinha uma filha que sustentava. E por que eu fazia isso? Por que eu permiti isso? Porque eu tinha por ela uma lealdade, um amor cego. E esse amor cego fez eu fazer muitas coisas pela minha mãe que estava além das minhas possibilidades. Eu faria qualquer coisa por ela. Estava muito além. E isso, com o passar do tempo, se torna uma coisa pesada, porque você sai do papel de filha, onde você é recebedora de amor, de carinho e atenção, e passa a ser mãe da mãe, a cuidar da sua mãe, de forma que você é a mãe dela. E quando você sai desse papel, a vida vai ficar difícil, pesada, muito pesada para você que está fora do lugar. Sem contar que você não tem ali o papel de recebedora, de merecedora de receber amor, carinho, atenção. Porque você não está no papel, no lugar de filha pequena. E muitas vezes a gente não consegue receber o amor da mãe porque está no lugar de doadora, de estar dando. Eu não sei se essa dinâmica acontece com você, aconteceu comigo, eu trouxe o exemplo aqui. E eu queria saber como é para você estar no lugar de filha que recebe do pai, da mãe, amor, carinho, atenção, para fazer da sua vida algo de bom. É você que recebe dos pais para fazer isso. Seu papel é de filho que dá aos seus filhos. Essa é a cadeia. Quando você sai do lugar, fica pesado, fica difícil e a vida vai ficando, é como se você tivesse fechada naquele papel de doadora e não tem um papel de recebedora. E como todos os papéis eles se repetem, o que acontece? Você também não vai se sentir merecedora de receber mais da vida porque você não esteve no lugar de recebedora lá na infância. Ou seja, a nossa relação com a nossa... travou para a Patrícia, travou para todo mundo ou só para a Patrícia? Me fala aqui se tá tudo bem para você, se você consegue ver bem. Travou, tá travado ou tô falando? Agora eu já não sei mais. Quem pode me dizer, por favor, se tá travado ou se tá ok? Se tá ok para você, eu vou seguir, senão eu paro e volto. Ai, gente, tá travado. Aqui tá normal. Então tá, obrigada, Beto. Ai, querido, você tá aqui, que bom. Tá tudo bem, tá tudo bom. Obrigada por ter dito. Então, assim, e existem pessoas que não conheceram o pai não pôde estar na infância, e quando você não recebeu, você não viu o seu pai, Tá tudo ok. Ai, gente, obrigada, viu? Eu pensei que tivesse travado para todo mundo. Quando você não conheceu o seu pai, isso não determina que você não possa tomar o que vem dele. Eu tenho um caso de uma pessoa que fez um processo comigo e que o pai faleceu quando a mãe estava grávida. A mãe estava grávida quando o pai dela morreu num acidente de carro. Aí ela chega ao mundo e não tem um pai. Ela só tem o que se fala
sobre o pai. Ou seja, tudo que ela sabe sobre o pai dela é o que a mãe diz e as histórias que contam. E ela não tem esse contato. O que ela faz, Ângela? Eu não tive o meu pai. Não teve, não. Você teve esse homem que possibilitou você chegar ao mundo. Ele te deu tudo que vem do sistema dele, todos os dons, talentos. E se você não conviveu com ele, não quer dizer que você não possa tomar a força dele. Se você está aqui, se você está viva, graças a esse pai. Teve uma outra história bem interessante de uma moça que a mãe falou: a minha filha precisa muito fazer um processo com você, ela está quase em depressão. Aí eu disse: eu não trato depressão. Ela disse: não, mas ela é a única pessoa com quem ela se conecta é com você, ela vê os seus vídeos, ela te adora, Ângela, você precisa atendê-la. Eu falei: olha, depressão não é um caso para mim, eu trato antes da depressão, mas se não, você precisa ser medicada, melhor assim do que ser maltratada por um pai. Calma aí que eu vou chegar lá, tá? Você precisa ser medicada, você precisa ir para um psiquiatra, para um médico, eu não. Tá, aí ela insistiu, falei: vou conversar com essa moça. Fui conversar com a moça e logo de cara eu percebi o seguinte: os pais estavam separados e tudo que a moça sabia ou entendia sobre o pai era com o olhar da mãe. Logo, a filha não tinha acesso a um pensamento próprio sobre o pai, um amor, né? Então, como a filha não tinha esse acesso, o que ela foi? Ela foi se entristecendo, se recolhendo, porque em lealdade à mãe, ela não queria dizer, não queria magoar a mãe, que ela precisava do carinho do pai também, que ela queria conviver com esse pai. E a mãe colocava a filha no meio do casal. Tipo, você tem que escolher um lado, você tem que ficar do meu lado, você é minha filha, seu pai tá com outra. Sabe, aquela mãe que coloca a filha entre o casal. Existe uma relação da mãe com a filha, mas existe uma relação do pai com a filha. A relação filha-pai, minha relação com o meu pai, a relação filha-mãe, é uma relação que tem que ser entre os dois. Você não pode estar no meio dessa relação da sua filha com o pai dela. Ele pode ser seu marido, mas ele é o pai dela. E aí, quando essa moça veio fazer o processo comigo, ela acabou fazendo, ela viu que o motivo da tristeza profunda dela, chegando quase à depressão, era que ela estava como sendo alienada de uma parte dela. Olha só, se eu sou 50% meu pai, 50% a minha mãe, quando eu tenho que excluir o meu pai, eu estou excluindo o quê? Uma parte minha, uma parte importante de mim. Ou, o contrário, se eu tenho que excluir a minha mãe para tomar partido para o meu pai, ficando do lado do meu pai numa separação, eu estou excluindo 50% meu. Eu sou 50% meu pai, 50% da minha mãe. Você pode fazer essa exclusão porque um dos cônjuges resolveram pedir que você faça uma escolha, ou você pode estar fazendo isso por escolha, por lealdade interna sua. E aí, quando você diz assim, como tem a Lisiane falando aqui: porque o meu pai foi muito violento comigo, porque o meu pai, eu vou dizer uma coisa: não importa. Não importa o que esse homem fez, não importa o que houve, não importa o que aconteceu. Ele te trouxe aqui. A sua reconciliação com ele, que eu disse no início da live, não quer dizer que você tenha que ligar para ele, conviver. Amanhã eu vou ligar para o meu pai, já vou estar com ele depois de tudo que ele fez. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É uma reconciliação interna. É uma reconciliação da sua história. É um grande sim para a história, para aquilo que você não pode mudar. É um grande sim dizendo: tá, essa é a minha história. É se reconciliar muito mais com você mesmo, através desse 50% que é parte de você, do que com ele. Ele você vai colocar no seu coração. Essa mãe você vai colocar no seu coração.
Mas esse lugar no seu coração que você vai dar a esse homem que possibilitou você chegar aqui, e essa mãe que te possibilitou chegar aqui, é que vai fazer com que você tenha recursos para fluir pela vida de forma leve, realizada, feliz. Por quê? Porque você tem ali um manancial de possibilidades quando você toma a força do pai e a força da mãe. É o seu lado masculino. Que esse lado masculino te traz? Determinação, força, coragem, tudo que é masculino, tá? Não importa, estou falando com uma mulher, nós mulheres temos uma força, uma energia masculina e uma energia feminina. Então, quando eu tenho a energia masculina, eu sou determinada, organizada, eu faço, eu realizo do início ao fim, eu tenho iniciativa, eu tenho acabativa principalmente, eu não desisto no meio do caminho, eu sou persistente, é força. Essa é a força masculina. Então, se ela está dentro de mim, se eu tomo isso e coloco ela, eu tenho força para atravessar a vida, para fazer, para realizar. Tá, e a força feminina, Ângela, o que traz? Criatividade, imaginação, criar um projeto novo, gestar. O que é gestar? Olha o formato feminino, útero. É um cálice. É um cálice de quê? Recebimento. Quem é que vai receber, cuidar daquilo que você produziu com a energia masculina? Ó, quando você tem as duas energias em equilíbrio, aquilo que você produziu na energia masculina, você vai cuidar na sua energia feminina. É o cálice do recebimento da vida. Então, essas duas forças, essas duas energias têm que estar em equilíbrio dentro de você. E esse equilíbrio vem de onde? De tomar pai e mãe. Somos uma mistura indissolúvel. 50% nosso pai, 50% a nossa mãe. Mas, Ângela, e os traumas? E aquilo que eles fizeram que causou tanta dor, tanto sofrimento? Ai, Ângela, e esse prejuízo aí que você teve de ter cuidado da sua mãe tanto tempo? Olha só, o que você precisa fazer é mudar a sua percepção, abrir o seu coração, mudar a sua percepção, abrir o seu coração para que dessa perspectiva, né, mudar o que te levou, né, a não poder começar esse processo de reconciliação, porque isso é parte de você. Ó, vamos lá, vamos de novo. Quando você muda a sua percepção sobre essa história, você abre o seu coração. Olha, eu mudei, a minha história foi assim, foi difícil, foi complicada, ok? Eu vou mudar a percepção sobre isso. Como a Ângela falou, eu vou dizer assim, não vou nem ligar para o meu pai, mas eu não vou mudar o passado. Eu não vou lá mudar toda essa história. Eu vou mudar, então, a minha percepção sobre isso. Eu vou mudar o meu sentimento sobre isso. Isso é processo, tá, gente? Não é assim, eu tô na live e amanhã já... Não, é processo. Nós estamos aqui todos os dias, toda semana, nós estamos. Você tem stories comigo todos os dias. Você tem um Fênix, que é um aplicativo onde você tem uma jornada em paz com a família. São exercícios, tá? Eu tô te falando, mudar a sua percepção não quer dizer assim, amanhã eu durmo, acordo com outra percepção do que foi o meu pai, do que foi... Não, é um caminho, é um processo para mudar a sua percepção. Quando você muda a percepção, você vai abrir o seu coração. Abrir o coração? Abrir. O que cabe aqui? Cabe o meu pai, cabe a minha mãe, que são 50%, são partes minhas. Logo, me cabe inteira. Se me cabe inteira, tem muito mais amor por mim mesma. Tá comigo? Então tá. Então, o que eu vou mudar dentro disso? Vou mudar o que me levou a não poder tomar esse amor. Foi uma surra que eu levei. Foi porque meu pai me abandonou. Meu pai arranjou outro. Porque a minha mãe... Não importa o que houve. Quando eu abro o meu coração, eu quero me reconciliar com essa história. Por quê? Porque não importa o que houve, essa história é parte de você. E quando você se reconcilia com essa história, você está se reconciliando com quem? Com você. Entendeu? Quando eu me reconcilio com a minha história, eu estou me reconciliando com parte de mim.
Quando eu não me reconcilio, eu saio mancando pela vida, faltando um pedaço. O pedaço que está preso àquela história de mágoa que meu pai me causou, a história de mágoa que a minha mãe me causou. E aí eu saio pela vida com uma falta. E quando a gente sai com uma falta, a gente sai como se tivesse um buraco. E quando a gente sai com um buraco, logo a gente não está inteira. E não está inteira para realizar, para fazer, para receber, para estar presente, para fazer acontecer na vida. Entende? Que não é, presta atenção numa coisa muito importante aqui. Não é a sua história que te limita. Não é a sua história que te limita. É a percepção que você tem sobre ela. É você não colocar ordem na história. Presta atenção. Eu contei a história da minha mãe, que eu tinha pena dela, e aí então eu fiquei com um amor cego por ela. Cheguei numa certa idade que eu falei, gente, onde estão os meus bens, as minhas coisas? Eu tinha entregado tudo para ela, né? Então, por que eu fiz isso? Porque eu tinha um amor cego por ela, porque eu fiquei emaranhada na pena que eu senti da história que ela me contou. E ali também, né, como eu queria que ela me amasse muito, eu era boazinha. Porque eu queria muito o amor dela, eu queria ser vista por ela, eu era a filha do meio, não era a preferida, nem de longe. Então eu queria isso. Era uma negociação interna que eu fazia, inconsciente, né? Se eu for uma filha maravilhosa, minha mãe vai me amar, vai olhar para mim, né? Eu estava sendo leal e tentando ter um lugar. Isso fez o quê? Era só uma programação. Uma programação que trouxe que resultado? Trouxe um resultado de eu chegar aos 50 anos sem ter nada. Porque se eu tivesse pegado tudo, isso é financeiro? Aí você fala assim, mas tem alguma coisa fora do lugar? E a sensação? Tá? Porque eu tinha a intenção, né, de salvar a minha mãe. Esse papel de salvadora, né, para aliviar as cargas dela. Assim, eu vou salvar a minha mãe. Aí eu alivio a dor que ela sentiu, aliviar as cargas que ela sofreu na infância. Eu não estou respeitando o destino dela. Eu estou querendo ser maior que ela e nesse papel de maior eu sou a salvadora. Eu automaticamente, quando eu quero ser a salvadora da minha mãe, eu passei a ser maior que ela, querendo ser maior que ela. E desse lugar de maior, eu estou fora de ordem. Quem está fora de ordem não constrói nada. Você não tem ordem para o recebimento da vida, você não tem ordem na sua vida. Então você sai do lugar. Ela tinha depressão? Sim, a minha mãe tinha. E filhos que têm mães, pais que têm depressão, eles se colocam nesse lugar de salvadores, tá? E isso custa muito. Custa porque fica pesado para você. Não só custa financeiramente, não é sobre isso. É sobre ficar pesado, de você sentir uma sensação de que você está cansada porque você não dá conta. Nossos cansaços não são, presta atenção, não são cansaços físicos. Você está cansada? Eu vivia cansada. Só que eu não me dava conta que o meu cansaço era emocional. Como que alguém que trabalha, que tem casa, que tem marido, que tem filho, ainda tem que dar conta da mãe, vai ter vida, vai ser leve? Não tem como, você vai ficar cansada fisicamente, mas esse cansaço é emocional por você estar fora de ordem, está fora do seu lugar. Então essa mãe que você tem pena, ela faz o papel, né? Ela contou lá uma história, ela foi a vítima. E aí ela gostou de me contar essa história e ser a vítima porque eu passei a ser uma filha muito boazinha. Uma filha que tinha um cuidado imenso com ela, porque eu fiquei com pena daquela criança que se queimou. Quando eu contei a história, você não ficou com pena? Você imagina se fosse com a sua mãe. Aí você ia ficar com muita pena. Então você fica assim, ai meu Deus do céu, vou fazer de tudo, coitada da minha mãe. Ela teve uma infância tão difícil, foi tudo tão difícil para ela. Isso, sem ela saber, obviamente, inconscientemente, dava um lugar de atenção para ela. Ela era a vítima. Então logo eu cuidava. E eu era boazinha. Sempre que você é boazinha, você vai achar alguém que é abusado, né? Porque abuso. Você chegar aos 50 anos e tudo que é seu, você trabalhou, entregou para sua mãe. Ai, mas Ângela,
Ângela, você não fala tão bem dessa. Eu estou falando de realidade do que aconteceu. Então, assim, o filho que tem a intenção de salvar, assumindo o papel de provedor, a inversão de papel, exatamente. O filho que tem a intenção de salvar, aliviar as cargas dos seus pais, dar aos pais os que eles não receberam, eles acompanham a dor. Eles vão pegar também a dor. A lealdade é um vínculo de amor cego. Você fica cega, sabe? Assim, amor cego é exatamente isso. Você fica assim sem ver. Mas ali eu encontrei um lugar mais próximo da minha mãe. Era o que eu queria. Então eu também tinha um ganho com isso, indireto. Estar mais próxima da minha mãe, porque eu criei nela uma dependência de mim. Então quando a gente começa a crescer, a gente começa a olhar para a mãe, né, e aceitar a história assim como pode ser. Ué, foi isso aí, foi o que eu tive. Quando eu digo sim para a história, como ela pôde ser, tem uma coisa, gente, que acontece muito. Sabe o que é? A gente é criado numa família. Uma família que tem disfunção, tem desordem. Família para todo mundo é a mesma coisa, né? Uma mãe depressiva, uma mãe doida, um pai não sei o quê. Meu Deus, olha aqui, muito eu. Tá todo mundo se identificando. Vai pro Fênix. Então, você é criado nessa família. Só que essa é a família que você vive. Tem a família que se fala. Aí você vai numa festa e tem alguém contando que tem uma mãe maravilhosa, que na casa acontece isso e aquilo. Aí você assiste televisão e aí você vê a propaganda da margarina, com aquele sol maravilhoso, as pessoas passando manteiga no pão, o pai vai trabalhar, dá um beijo na mãe, e você vê todo mundo rindo naquela família. Aí você fala, mas a minha família não é assim. Isso existe? Por que não existe lá em casa? Você não começa a questionar isso? E aí, então, você faz de tudo para que a sua família entre nesse padrão, né? Você vai se esforçar para que, nossa, sua família caiba nesse molde que a sociedade diz que é a família perfeita, porque ninguém conta o que tem por trás dessa família perfeita. Então, você acha que a única família que tem erro é a sua. O único irmão que se droga é o seu, né? Assim... Ou, eu descobri que o meu irmão tá passando a perna em não sei quem, ou eu descobri que o meu irmão, ou que a minha irmã, eu descobri que a minha irmã tem um caso com um cara. Não é assim. Só que a gente fica quieta, meu Deus, só acontece na minha família. Acontece em todas as famílias. Até hoje eu não encontrei nenhuma família aqui que fosse perfeita. Só que todo mundo quer colocar a gente num molde de família perfeita. E aí você fica sofrendo as dores daquilo que você idealiza e que você acha que deveria ser a sua família. Aí você vai pela vida reclamando, eu tive uma família muito difícil. Quem é que já falou isso? Eu tive uma família muito difícil. Eu tive uma família... Todas as famílias têm os seus dramas. Só que a gente aprende socialmente que todas as famílias são perfeitas. E aí a gente sofre porque acha que a única família que tem o drama é a nossa, que a única pessoa na vida que sofreu com a família dramática foi você. Não, todos, senão a gente não viria aqui para conviver com essas pessoas e aprender através delas. Ângela, você está falando isso para mim? Tô. O que eu faço? Diga sim, é isso aí, eu tive uma família assim, um irmão fazia isso, né? É o que é a família, Isso sou eu também, eu sou parte disso. Porque quando eu digo esse sim, eu começo a aceitar a minha história como ela foi. Essa é a minha história. Como pôde ser. E como pôde ser, foi o que pôde. Eu posso então fazer o meu melhor para ter um outro final nessa história. Sou eu que construo. Eu que construo o final da história que eu quero viver como sendo o meu melhor. Quando eu começo a me empenhar para ser um ser humano melhor, sem esperar que a minha mãe seja melhor, que o meu irmão seja melhor, que o outro seja melhor, eu serei um ser humano melhor com tudo do jeito que foi, com o que houve, sem ficar apegada ao passado, sem querer modificar uma mãe que eu tive lá na infância ou um pai que eu tive no seu. Não quero saber. Isso me permite avançar
para o novo. Só aí eu vou para um novo cenário. Por quê? Porque eu não estou olhando para trás apegada às dores. As dores do passado, ao irmão que não foi como eu gostaria, à tia que não sei o que, a mãe, não interessa. Quando eu digo sim, isso aqui foi o que pôde, cada um fez o que pôde com os recursos que tinha. Eu estou dizendo um belo sim de coração a todos. Logo, se eu sou parte disso, eu estou dando um belo sim para uma parte. Credo, que loucura, guria! Abri o Insta, estava você, estou aqui. E era o que você precisava ouvir, não é assim? É assim. Isso acontece muito, muitas pessoas falam isso. Ângela, eu te encontrei e nunca mais desgrudei. Por quê? Porque isso deve estar batendo. Está caindo muitas fichas. Caem fichas. Tá caindo ficha? Vem pro Fênix. Se você quer participar, escreve participar que a Simone entra em contato com você, tá? Tem um conteúdo bacana lá, maravilhoso. Então assim, ó, quando você começa a dizer sim para essa família do jeito que foi, é como se você dissesse um sim para sua história, um sim para você, porque você é parte disso. E a partir daí você pode ir pro novo, você pode avançar. Bom, a história que eu tive até aqui foi essa, né? E se tem alguém mentindo, dizendo que a história dele foi melhor, o problema é dele, eu não tô nem aí. Eu digo sim para minha história e a partir daqui eu construo uma nova estrada, eu construo uma nova vida. E a gente só constrói essa nova estrada quando a gente diz sim para o que foi do jeito que foi. O seu pai te deu o que ele pôde te dar na história dele. A sua mãe te deu o que ela pôde te dar de acordo com a história dela. Você não sabe o quanto do que você sabe sobre o seu pai está contaminado pelo olhar da sua mãe, ou também o contrário, né? Então, essas coisas a gente não estava lá, a gente não, quer dizer, a gente estava, mas a gente nunca vai alcançar o que eles estavam passando, o que eles estavam vivendo quando a gente chega ao mundo. A gente vem através de duas pessoas normais, duas pessoas comuns que estão vivendo seus dilemas, seus dramas. E se você está viva, se você está aqui, é porque eles permitiram você chegar aqui. Eles te permitiram a vida. E existe coisa mais valiosa do que vida? Não, né? A coisa mais valiosa que a gente tem é a nossa vida. É aquilo que é realmente inegociável. Ter vida é muito importante. E quando você diz sim para essa história, do jeito que foi, eu nem quero olhar, eu quero dizer sim para o que foi. E começar um caminho novo. E esse caminho, avançar para o novo, é perdoando sim, soltando, dizendo sim, se perdoando, né? Pelo tanto que você já se emaranhou, já acusou, já ficou lá no passado acusando e construir um novo. Eu já vou encerrar essa live, já era que eu tenho encerrado, eu falei que ela ia durar pouco. Porque eu tenho um compromisso agora. Estou muito feliz de você estar aqui me dando o seu melhor, que é o seu tempo. O seu tempo é valioso. Veja com quem você compartilha o que você tem de valioso. Cada minuto de vida é um minuto que nunca mais volta. Então, obrigada por você estar aqui, por ter ficado comigo até esse momento. Se você não assistiu a live toda, volta lá e assista de novo. Fui feita com os meus pais em férias em Corbuquira e nasci em 1900, ano que acabou a guerra. Aí, ó, pessoa abençoada. É bom aceitar como são. Aliás, você é um ser de luz. Obrigada, Lisiane. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada a todos vocês. Ai, Ana, muito obrigada, querida. Olha só, se você não assistiu toda, volta lá e assiste, porque o conteúdo é valioso. Eu quero que você dê um belo sim para os seus 50%, que é seu pai, 50% que é sua mãe. Tome essa energia, né? E siga adiante para fazer algo de bom com a sua vida. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Em uma palavra, o que você leva daqui hoje? Você é luz, é raio, estrela e luar. Hoje eu amanheci cantante, gente. Nem dia que eu amanheço tão feliz. Sim. Sou abençoada em estar com você aqui. Obrigada, meu amor. Eu por você também. Eu tenho uma bolsa de Pitonçu. Olha que maravilha. Do tempo da bolsa. Obrigada. Obrigada. Adoro que me achem linda.
E eu quero saber quem é que abriu o Instagram, estava você. Obrigada, 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 obrigada a você, Margarete. Obrigada, mano. Liberação, felicidade. Olha que coisa boa entregar isso a vocês. Gente, quem quiser vir para o Fênix, escreve participar. Amor, felicidade da minha alma, mudar minha visão e mudar a visão. Vocês têm, assim, gente, é urgente, tá? Aceita, dizer sim, pai e mãe, para nossa história, como foi, é algo que você tem que fazer urgente e não tá pronto, é um processo. O que é processo? Treinamento todos os dias, né? Treinamento mesmo, tá? Então, quem quiser entrar no Fênix, escreve participar, que a Simone entra em contato com você. Ali tem um conteúdo muito bacana, que é a jornada Em Paz com a Família, que é a jornada que vai trazer clareza sobre a sua relação. Digita participar, que você vai receber um formulário para entrar no Fênix, que é o aplicativo Mulher Fênix, onde tem uma jornada Em Paz com a Família, onde tem tudo que você precisa saber sobre essa relação. Essa relação pai e mãe, a nossa primeira relação com o mundo, é onde está o vínculo de todas as nossas relações. Se você não dá certo em relacionamento, se você tem dificuldade com o chefe, se você não está prosperando, se você repete os padrões de relacionamentos, provavelmente há algo na sua relação com seu pai e com a sua mãe que precisa ser visto. E ali, com o conteúdo do Em Paz com a Família, que está no aplicativo Mulher Fênix, que você pode participar, escrevendo participar aqui, tem tudo que você pode fazer para ressignificar essa história, ressignificar essas relações, tá bom? Um super beijo para todas vocês, até segunda-feira que vem tem live de novo, às 20 horas, e eu te espero. Beijo!